Justiça vezes cigarro. Se engana quem acha que a indústria do cigarro perde dinheiro com os altos impostos. Até porque, como veremos a seguir, não existe uma linha divisória clara onde acaba o domínio das famílias que controlam essa indústria e o próprio Estado. Parecem se fundir. Exemplarmente, aqui no Brasil, logo que se criou as leis antifumo e o aumento do imposto, surgiram os cigarros contrabandeados. Ora, como sabemos que existe uma única companhia de tabaco controlando todos os mercados no mundo, e que 70% do cigarro consumido no país é contrabandeado, percebemos que o conjunto das operações favoreceu a própria companhia, onde 70% de sua produção não recebe taxação nenhuma aqui no país. Os contrabandeados, e os 30% ditos nacionais, pagam a manutenção do Estado e o funcionamento do governo. Mas para atingirem tamanha hegemonia, precisariam do apoio da justiça, diria um incauto pensador. Pois essa indústria praticamente é uma cofundadora das nossas cortes de justiça e Oxalá no mundo. Mas como assim? Isso mesmo, essas famílias sempre foram as donatarias para os cursos universitários ligados às leis. Todo juiz aprende desde cedo que seu gordo salário advém da indústria tabageira. Mas mesmo assim, esse setor industrial faz questão de deixar claro sua influência no setor judiciário. Nunca se ganhou uma única causa indenizatória desse setor. Dos tribunais regionais à mais alta corte, a influência é tanta que nunca ninguém foi indenizado até hoje. Mesmo que se deixe ganhar uma ou outra causa pequena em um tribunal de primeira instância, o lobby sabe que recorrer até chegar em Brasília, onde a gaveta será o destino certo de qualquer causa contra a indústria do tabaco que consiga ir tão longe. A primeira preocupação de um atual ministro e ex-juiz, advindo dos palcos do judiciário brasileiro, foi justamente a discussão da redução de impostos sobre a indústria do tabaco no país. Para quem estuda o ramo, nenhuma surpresa. Houve um Fórum Mundial de Juízes realizado no Rio Grande do Sul que teve uma carta de protesto de entidades de promoção da saúde. As entidades questionavam a desfaçatez tão grande desses senhores em não verem nenhuma estranheza no patrocínio de uma grande indústria de cigarros para tal evento. Segundo eles, isso no mínimo abala a confiança do povo em uma justiça isenta, pois justa a maior indústria de cigarros do país, que possui milhares de ações judiciais contra si. Como pode promover tal evento para justamente aqueles que julgarão suas ações? Onde ficarão a isenção e independência desses juízes quando forem julgar tais ações? Como se é de prever, os protestos não deram em absolutamente nada. Prestigiados escritórios de advocacia estão entre os contratados pela indústria do cigarro. Nomes que já tiveram posto na mais alta corte de justiça do país já fizeram parte do conselho administrativo de uma grande companhia de cigarros no Brasil. Renomados juristas brasileiros trouxeram à luz pareceres exclusivos para o Sindicato do Tabaco. Precisamos entender que essa indústria não suborna para ter sucesso. São anteriores a tudo isso. No exterior fazem o chamado lobby. Ela é implacável. E tem para isso toda a história da justiça de nossa civilização atual, pois sempre esteve presente sorrateiramente pelas cortes, nunca admitindo perder qualquer ação. Possuem aos seus serviços os melhores advogados possíveis, ex-desembargadores, figurões, e os nomes mais renomados, os quais usam para pressionar os juízes. Fazem pressão total às custas de pilhas e mais pilhas de documentos. Trazem pareceres das maiores autoridades de direito do país, os mais renomados mestres das faculdades de direito e maiores conhecedores da lei. Como exemplo, já se citou parecer anexado pela indústria do cigarro de autoria dos renomados doutores e professores de direito de importantes faculdades federais do país. Pareceres instando que a liberdade proferida pela Constituição Cidadã de 1988, quando aplicada ao indivíduo, vai significar que o usuário e consumidor de cigarros é completamente responsável pelas suas atitudes e que, pelo tanto, especificamente em se tratando de tabaco, não haveria engodo na publicidade usada pela indústria, uma vez ser de conhecimento público as patologias que o cigarro pode causar quanto à saúde da pessoa usuária. Ou seja, se esquecem completamente que a empresa está disponibilizando algo que não deveria estar sendo vendido porque mata. Utilizam de todo tipo de material para tentar convencer o juiz.
produzem verdadeiros dossiês com decisões que venham de encontro aos interesses deles mesmos. Buscam também cópias de decisões de renomados tribunais estrangeiros. Trazem tudo possível até convencer qualquer juiz de que esse é o pensamento comum e de que todas as jurisprudências do mundo pensam assim também. E você acha que param por aí? Não, absolutamente. Procuram descobrir qual seria a autoridade que mais causaria impressão no juiz em questão e trazem essa autoridade para convencer pessoalmente esse juiz. Não querem perder nenhuma ação, por mais irrisório e fácil que possa parecer. A regra é a hegemonia total e completa. Há inclusive um livro grosso e importante nessa estratégia de atuação. Uma alma distraída pensaria que tal obra que versa sobre produtos de risco inerente a livre-arbítrio possa ser um postulado jurídico desqualificado e comum. Todavia, verdadeiramente se trata de compilado de altíssimo nível de pareceres produzido por ninguém menos que as mais renomadas autoridades na matéria. A pedido, é claro, da indústria do cigarro. Dentro dele se encontram pareceres utilizados por desembargadores e grandes nomes do direito nacional. Para se ter uma ideia do conteúdo, ex-ministros das altas cortes de justiça, desembargadores, professores de universidades seculares emprestam seus próprios nomes à causa. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você entrou nessa cilada muito bem estruturada, sinto muito em lhe dizer, mas não tem bote salva-vidas. Não existe auxílio governamental de fato e constituído para lhe tirar dessa enrascada. E vou mais além. O governo percebe que essa indústria o mantém, pois do contrário proibiria definitivamente o comércio do cigarro, mas em oposto a isso, mantém-se ao longe ou busca destruir iniciativas que realmente liberte a pessoa da adicção ao vício do tabaco, seja por sanções ou por lei. Há reiteradas pesquisas mostrando que a grande maioria dos fumantes se arrepende de haver colocado um cigarro na boca, e que é baixa a chance de deixar a dependência. Na visão da Organização Mundial de Saúde, OMS, o tabagismo é uma doença, e não um hábito calcado no livre-arbítrio. Atualmente é estimado que milhões de pessoas são atingidas anualmente por mortes causadas diretamente pelo hábito de fumar. Números que só tendem a crescer cada vez mais se mantidos os ritmos atuais de envolvimento com o tabagismo. Em termos mundiais, o tabaco causa a maioria dos casos de câncer de pulmão, grande parte das doenças respiratórias e das doenças cardiovasculares. Portanto, mais uma vez reitero, o governo não será seu melhor amigo nessa batalha pela sua libertação do cigarro. Infelizmente nem se ele pudesse iria sê-lo, pois as várias vertentes do poder constituído dependem da indústria do cigarro para se manter. Se você depositar completamente sua esperança nas ações governamentais para lhe tirar do tabagismo e não despertar, provavelmente irá morrer de alguma doença causada pelo tabaco. O que não será ruim para o próprio governo, pois é uma pessoa a menos para ele gastar com sua enfermidade no estágio terminal ou com sua aposentadoria.